Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que saudade! Espero que vocês estejam bem, felizes, saudáveis e prontos para logo, logo nos reencontrarmos de novo para estarmos aprendendo mais desse nosso Deus querido, amém? Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante e especial. Quero ver se vocês sabem quem é. Já descobriram? Esse personagem aqui é muito especial na história de Deus. Deus tinha um plano, um propósito estabelecido em seu coração para formar o povo dele. E ele precisava de um homem forte, obediente, sincero, que o amasse de todo o coração. E esse homem ele encontrou, que era Abraão, o amigo de Deus. E Abraão, ele vivia junto com os pais deles, que era a sua parentela, né? Deus falou, saia da sua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu. Imediatamente, ele não ficou questionando, ele não ficou com medo, ele obedeceu. A palavra diz que ele obedeceu prontamente. Lá em Hebreus diz que ele deixou tudo sem saber para onde ia. Que fé! A fé de Abraão, a fé que a gente tem que ter, porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé e nós somos descendentes de Abraão, porque nós temos essa fé também, essa fé que crê mesmo sem entender. Amém? E Deus precisava resgatar Abraão daquela cultura que ele vivia, uma cultura idólatra, uma cultura má, perversa, que não agradava ao Senhor. Então Deus o levou para um caminho no deserto, mas Deus ia orientando e Deus fez promessas para ele. Fez a promessa de que a descendência dele seria enorme como as estrelas do céu. E Abraão creu, mesmo já sendo velho e a sua esposa sendo estéril, ele creu. E isso também foi uma das características marcantes que fizeram dele o amigo de Deus. Só que naquela época não era tão fácil mudar como é hoje, né? Abraão tinha muita gente com ele, os empregados, muitos animais, a esposa, e era muito difícil fazer uma mudança, sair de um lugar para o outro. Mas mesmo assim, Abraão não pôs empecilho, ele decidiu obedecer e crer no Senhor Jesus. Naquela época, eles moravam em tendas, Abraão morava em tendas. Isso significava que a gente não significa para nós hoje que a gente não pode ficar muito firmado com os pés aqui na terra, senão a gente não pode dar passos em direção ao céu. E Abraão, ele vivia em tenda e era um jeito mais fácil também de se deslocar para outro lugar que Deus pudesse estar mostrando para ele, né? Porque eles iam andando e acampando até onde o lugar que Deus mostraria. E ele foi totalmente obediente. Essas tendas eram tipo essas daqui, olha. Opa! Naquela época. E até hoje, as tendas são assim, as tendas do beduínos. E uma das características daquela época e dessa também atual é que quem mora nessas tendas no deserto, eles são muito hospitaleiros. Para qualquer forasteiro que chegue até ali, eles oferecem o melhor que eles tiverem. É uma outra característica que alcançou e mexeu com o coração de Deus. Nós sermos obedientes, nós sermos hospitaleiros. E Abraão não reclamou, teve que andar por terras inóspitas, por terras até perigosas, né? Diferente de tudo que ele já tinha vivido. Mas ele aceitou esse desafio e ser um protagonista desse grande projeto de Deus.
Esse ato de fé, de coragem, de obediência e de hospitalidade fez de Abraão um amigo de Deus, o maior título que alguém pode receber. Às vezes você vai estudar e vai ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande pastor, e você também uma nutricionista, uma secretária, uma médica também, mas o maior título que a gente pode receber nessa terra é o título de ser chamado amigo de Deus. Quem são seus amigos? Como você os identifica? Aquela pessoa que está sempre pronto te ajudar, aquela pessoa que te ouve, aquela pessoa que caminha junto, aquela pessoa que gosta de estar na sua presença. Deus chama de amigo aquele que gosta de estar com ele, conversar com ele, aprender dele, que nós possamos ser assim como Abraão. Naquela época, a mudança não era uma coisa tão simples como hoje, né? Como será que era a mudança naquela época? Eles faziam a mudança em camelos. Então tinha que ter muitos animais para poder fazer a mudança. Aí eu trouxe de curiosidade algumas mudanças que são feitas hoje em dia. Se Abraão visse, ele ia cair de costa, olha. Já leva a casa inteira no caminhão. Olha esse. Numa balsa. Aqui eles colocam de tudo um pouco. Até em avião dá para se fazer uma mudança. Agora, a mudança do pobrezinho é assim, olha. O burrinho nem aguentou. Mas o jeito mais normal de se mudar hoje em dia é com o caminhão de mudança. Alguém aí já se mudou? É difícil, né? Você sair daquele lugar que você está acostumado e ir para um lugar, até você já planejou qual lugar ir. Mas no caso de Abraão, Abraão não sabia para onde ele ia. Mas ele foi com fé. Isso agradou muito o coração de Deus. Porque Deus sempre quer nos levar para um lugar bom. Ele sabe o que faz e o que ele faz sempre é o melhor. E na mudança fica uma bagunça, né? Mas logo com o tempo tudo volta ao seu devido lugar. Tudo fica em seu lugar, na perfeição que Deus quer que fique, né? E Abraão sempre foi obediente, sempre foi atento à voz de Deus. Teve um episódio que quero ver se vocês sabem qual é. Os servos de Abraão e os servos de Ló, que era sobrinho de Abraão, aqui eu vou abrir um parênteses para contar uma coisa para vocês. Abraão não era perfeito. Ainda bem, né? Já pensou se ele fosse perfeito? Deus tinha falado para não levar a parentela, mas como ele tinha um coração muito bom, ele levou o sobrinho dele, Ló, que era órfão. Mas não era para levar a parentela. E aí já começou a ter umas encrencas entre os trabalhadores. E Abraão, como sempre ele era generoso, ele falou para o Ló escolher qual a campina, qual o lugar que ele gostaria de ficar. E ele escolheu a campina verdejante, né, com as suas águas, porque teriam que separar os trabalhadores, que estava tendo muita encrenca. E Abraão poderia ter falado, não, quem manda aqui sou eu sou o patriarca, eu que vou decidir o lugar. Não, ele era humilde. Então ele deixou o sobrinho escolher. E isso também agrada o coração de Deus, a gente ser humilde. Considerar os outros melhores que nós. Nesse episódio aqui, foi quando
apareceram os anjos lá. E eles reafirmaram a promessa que Deus já tinha feito, que eles teriam um filho. E Sara riu, porque ela já era idosa. Mas Abraão creu. Abraão creu. E por causa da sua fé e por causa de um projeto que Deus já tinha, nasceu Isaac. Isaac, que significa riso de Deus. E em tudo Abraão sempre adorando e louvando e crendo. Ele ficou muito feliz e a palavra de Deus diz que ele era um adorador. Em todos os lugares que eles paravam, ele fazia altares para o Senhor. Mesmo no meio daquela gente ali, aonde ele estava peregrinando, pessoas idólatras, ele não se contaminou. Ele tinha um Deus fiel e ele o adorava. Ele sempre edificava altares. Então, Abraão também era um adorador. Ele era um homem grato a Deus por tudo. Isso fez dele também um amigo de Deus. Esse episódio aqui, acho que todo mundo conhece, que é quando Deus mandou sacrificar Isaac. Abraão obedeceu. Mesmo sem entender, ele tinha uma fé tão grande no Senhor, porque ele sabia que Deus sabia o que estava fazendo. E Abraão obedeceu. E todos conhecem a história, né? Na hora que ele ia sacrificar, apareceu um anjo e disse: não, Abraão, não faça isso. E você imagina a alegria de Abraão, a alegria de Isaac, que experiência. E através dessa história linda desse servo Abraão, Deus cumpriu o propósito do coração dele, o plano de formar a nação santa, a sua nação, seu povo escolhido. Hoje, Jesus nos chama para sermos seus amigos. E a palavra de Deus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Abraão foi amigo de Deus, porque ele fez o que Deus mandou. Simples assim. Precisamos conhecer a palavra, precisamos obedecer esse Deus, porque nós seremos amigos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que privilégio maravilhoso. Eu quero ser amigo de Deus. E você? Você quer? Então obedeça a palavra de Deus, aprenda mais com esse grande servo e com os outros que temos na palavra de Deus também, e que Deus possa te aprimorar, te resgatar de alguma coisa que não agrada a Ele e também te ensinar a ser uma pessoa que adora, uma pessoa que o coloca em primeiro lugar, uma pessoa que obedece mesmo sem entender, porque esse é o caminho da vida abundante. Amém? Deus abençoe, estou com saudades. Fiquem na paz do Senhor Jesus.